Eu acho que já foi. Mas não entrou novo. Não? E aí, pessoal, hoje nós vamos completar o desafio político. Já fizemos o desafio tecnológico, com 3 aulas, né? 3 encontros, 3 vídeos. Desafio político vão ser 4, esse é o 4º vídeo, né? E depois nós vamos trazer outros desafios, que não tecnológico e político. E até amanhã já vamos começar um outro, nós vamos começar falando sobre o terrorismo. Bom, como eu falei, agora nós vimos ontem o desafio da questão dos imigrantes, né? Abordamos apenas os imigrantes, né? E os anfitriões, aqueles quatro condições, tal, abordamos isso. Hoje, como eu tinha falado, nós vamos abordar a questão do racismo ao culturalismo. Afinal, por que existem esses problemas relacionados à imigração? Racismo ou culturalismo? Um século atrás, os europeus tinham certeza de que algumas raças, em especial a branca, eram inerentemente superiores às outras raças. Depois de 1945, quando a guerra terminou, o racismo era não só considerado moralmente deplorável, mas também cientificamente desacreditado. Então, no período da guerra, era aquela questão da raça superior, dos alemães e tal, né? Mas partiu daquilo ali, ficou moralmente deplorável e também cientificamente desacreditado. Os geneticistas apresentaram evidências científicas, né, muito fortes de que as diferenças biológicas entre europeus, africanos, chineses, nativos da América eram completamente insignificantes. Bom, mas ao mesmo tempo, no entanto, antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, tal, e até mesmo neurocientistas acumularam grande quantidade de dados que indicavam a existência de diferenças significativas entre o quê? Não era a raça, era entre as culturas humanas. Realmente, se todas as culturas humanas fossem as mesmas, vem a pergunta, por que se precisariam de antropólogos, historiadores? No mínimo, deveriam parar de financiar todas essas dispendiosas excursões para trabalho de campo no Pacífico Sul, no deserto de Kalahari, e nos contentar com estudar povos apenas em Oxford ou Boston. Se as diferenças culturais são insignificantes, tudo que descobrimos sobre estudantes em Harvard deveria valer também para onde? Para os caçadores-coletores de Kalahari. Refletindo um pouco, muita gente admite a existência de ao menos algumas diferenças significativas entre culturas humanas, em coisas que vão de costumes sexuais a hábitos políticos. Como então deveríamos tratar essas diferenças? Relativistas culturais, né, alegam que diferença, admite a diferença, mas não implica em hierarquia. São apenas relatividades culturais, são relativistas. E que não devemos preferir uma cultura a outra. Humanos podem pensar e se comportar de várias maneiras, mas deveríamos celebrar essa diversidade e atribuir valor igual a todas as crenças e práticas. Infelizmente, essa abertura de espírito não resiste ao teste da realidade. A diversidade humana pode ser ótima. Quando se trata de quê?
de culinária, de poesia, de música, né? Mas poucos acham que queimar bruxas na fogueira, infanticídio ou escravidão são fascinantes desocracias humanas que deviam ser protegidas contra a ingerência do capitalismo global. Ou considere o modo como diferentes culturas se relacionam com estranhos, imigrantes e refugiados. Nem todas as culturas são caracterizadas pelo nível de aceitação. A cultura alemã, por exemplo, no início do século XXI, é muito mais tolerante com estrangeiros e mais receptivas a imigrantes do que a cultura da Arábia Saudita. É muito mais fácil para o muçulmano imigrar para a Alemanha do que para um cristão da Alemanha, por exemplo, imigrar para a Arábia Saudita. Na verdade, provavelmente é mais fácil até mesmo para um refugiado muçulmano da Síria imigrar para a Alemanha do que para a Arábia Saudita. E a partir de 2011, a Alemanha recebeu muito mais refugiados sírios do que a Arábia Saudita. E olha que são tudo árabes. Quer dizer, não é questão... Olha só como é que a questão é complicada. Que provavelmente não, com certeza, você sair de uma cultura que, olha só, tem a mesma língua, tem a mesma religião, e você ir para uma Alemanha, que você não conhece o idioma, que tem uma religião diferente. Olha só o que está por trás de uma imigração. Uma coisa muito mais complicada, né? Da mesma forma, né, as evidências sugerem que a cultura da Califórnia, nos Estados Unidos, no início do século XXI, é mais amigável com imigrantes do que a cultura do Japão. Daí que, se você achar bom tolerar estranho, receber bem imigrantes, não deveria também achar, ao menos no que diz respeito a isso, que a cultura alemã é superior à cultura saudita e que a cultura californiana é melhor que a cultura japonesa. Relativistas não entram nessa. As hierarquias não existem, né? Além disso, mesmo quando duas normas culturais são, em teoria, igualmente válidas, no contexto prático da imigração, ainda seria justificado julgar a cultura do anfitrião melhor. Normas e valores que são adequados num país talvez não funcionem bem em circunstâncias diferentes. Examinemos atentamente um exemplo concreto. Para não sermos presa de preconceitos bem estabelecidos, imaginemos dois países fictícios, Friócia e Carlolândia. Os dois países apresentam muitas diferenças culturais, entre os quais está sua atitude para com as relações humanas e o conflito interpessoal. Os friocianos são educados desde a infância com a ideia de que se você entra em conflito com alguém na escola, no trabalho ou mesmo em sua família, a melhor coisa é reprimir o conflito. O friociano deve evitar expressar raiva ou confrontar outra pessoa. Explosões de raiva só pioram as coisas. É melhor elaborar seus sentimentos e deixar as coisas se acalmarem. Enquanto isso, restrinja seu contato com a pessoa em questão e, se o contato for inevitável, seja conciso, porém polido, e evite tocar em questões delicadas. Já os carlo-holandeses, em contraste, são educados desde a infância a externar conflitos, bem ao contrário do outro. Se um deles estiver envolvido em conflitos, não deixe que ele fique cozinhando e não reprime nada. Aproveita a primeira oportunidade para expressar suas emoções abertamente. Tudo bem ficar com raiva, gritar e dizer a outra pessoa exatamente como se sente. Essa é a única forma de elaborar as coisas juntas de modo honesto e direto. Um dia gritando pode resolver um conflito que de outra maneira poderia durar anos, e embora um embate direto nunca seja agradável, todos se sentirão muito melhor depois. Ambos os métodos têm seus prós e contras, e é difícil dizer que um seja sempre melhor do que o outro.
O que poderia acontecer, no entanto, se um carlo-holandês imigrasse para a Friócia, olha só, e conseguisse um emprego numa empresa friociana? Olha só a complicação. Sempre que surge um conflito com um colega, o carlo-holandês dá um soco na mesa e grita, esperando que se foque a atenção no problema e ajude a resolvê-lo rapidamente. Vários anos depois, um cargo sênior fica vago. Embora o carlo-holandês tenha todas as qualificações necessárias, o chefe prefere promover um funcionário friociano. Quando questionado sobre isso, ele explica: sim, o carlo-holandês tem muitos talentos, mas ele tem também um problema sério de relacionamento. Ele é irascível, cria tensões desnecessárias à sua volta e perturba a nossa cultura corporativa. Essa mesma sina recai sobre outros imigrantes carlo-holandeses na Friócia. A maioria deles permanece em cargos subalternos ou não consegue emprego em geral, porque os gerentes pressupõem que, como são carlo-holandeses, provavelmente serão funcionários irascíveis e problemáticos. Como os carlo-holandeses nunca chegam a posições sêniores, é difícil para eles modificar a cultura friociana. Algo muito parecido sucede com friocianos que imigram para a Carlolândia. Um friociano que começa a trabalhar numa empresa carlo-holandesa logo adquire a reputação de ser esnobe, frio, faz poucos amigos, se é que faz alguns. As pessoas pensam que ele não é sincero ou que lhe falta habilidade básica de relacionamento. Ele nunca progride para cargos sêniores e, portanto, nunca tem a oportunidade de mudar a cultura corporativa. Os gerentes carlo-holandianos concluem que a maioria dos friocianos é inamistosa ou tímida e preferem não contratá-los para cargo que exige contato com clientes ou estreita cooperação com outros funcionários. Ambos os casos parecem cheirar a racismo. Porém, na verdade, não são racistas, são culturalistas. As pessoas continuam a travar uma luta heróica contra o racismo tradicional, sem perceber que a frente da batalha mudou. O racismo tradicional está desaparecendo, mas o mundo está agora cheio de culturalistas. O racismo tradicional está fundamentado em teorias biológicas. Na década de 1890 ou na de 1930, havia a crença generalizada em países como Inglaterra, Austrália e Estados Unidos que alguns traços biológicos hereditários faziam com que africanos e chineses fossem inatamente menos inteligentes, menos empreendedores e menos morais que os europeus. O problema estava em seu sangue. Essas ideias gozavam de respeitabilidade política, assim como de um amplo respaldo científico. Hoje, em contraste, ainda que muitos indivíduos façam afirmações racistas desse tipo, elas perderam todo o seu respaldo científico e a maior parte da sua respeitabilidade política. A menos que a reelabore em termos culturais. Dizer que pessoas negras têm tendência a cometer crimes porque têm genes inferiores está fora de questão. Dizer que elas têm tendência a cometer crime porque provém de subculturas disfuncionais, aí não. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns grupos e líderes apoiam abertamente políticas discriminatórias e fazem afirmações depreciativas sobre afro-americanos, latinos e muçulmanos, mas quase nunca dirão que tem algo errado com o seu DNA. O problema, supostamente, está em sua cultura. Assim, quando o presidente Trump descreveu Haiti, El Salvador e algumas partes da África como um país de merda, pelo jeito está oferecendo ao público uma reflexão sobre a cultura desses lugares e não sobre a sua constituição genética. Em outra ocasião, Trump, referindo-se aos imigrantes mexicanos dos Estados Unidos, disse que,
Quando o México envia pessoas, não envia as melhores, envia pessoas que têm muitos problemas e que trazem esses problemas, trazem drogas, trazem crimes, são estrupadores, e alguns até, ele acha assim, suponho que são até boa gente. Essa é uma declaração muito ofensiva, mas socialmente ofensiva e não biologicamente ofensiva. O que Trump disse não implica que o sangue mexicano é um impedimento à bondade, apenas que os bons mexicanos tendem a ficar ao sul do Rio Grande. O corpo humano, o corpo latino, o corpo africano, o corpo chinês, ainda está no centro desse debate. A cor da pele importa muito. Caminhar por uma rua de Nova York com um monte de melanina na pele significa que, para onde quer que esteja indo, a polícia pode olhar para você com muita suspeita. Mas pessoas como o presidente Trump ou como o presidente Obama explicarão o significado da cor da pele em termos culturais e históricos. A polícia olha para a cor da sua pele com suspeita não por qualquer razão biológica, mas devido à história. É de se presumir que pessoas como Obama explicarão que o preconceito dos policiais é um infeliz legado de crimes históricos, como a escravidão, enquanto pessoas como Trump explicarão que a criminalidade entre os negros é um infeliz legado dos erros históricos cometidos por liberais brancos e comunidades negras. Seja qual for o caso, se você for, na verdade, um turista de Delhi, na Índia, que não sabe nada de história americana, terá de lidar com as suas consequências. A mudança da biologia para a cultura não é somente uma mudança insignificante de jargão, é uma mudança profunda com consequências práticas de longo alcance, algumas boas, outras ruins. Para começar, a cultura é mais maleável que a biologia. Isso significa, por um lado, que os culturalistas de hoje podem ser mais tolerantes do que os racistas tradicionais. Basta os outros, entre aspas, esses outros, adotarem nossa cultura e os aceitaremos como nossos iguais. Por outro lado, isso pode resultar em muito mais pressão sobre os outros, entre aspas, para que se assimilem críticas muito mais duras se não fizerem isso. Não se pode culpar pessoas de pele escura por não embranquecer sua pele, mas pode-se acusar e se acusa africanos ou muçulmanos de não adotarem normas e valores da cultura ocidental. O que não quer dizer que essas acusações sejam necessariamente justificadas. Em muitos casos, não há motivo para se adotar a cultura dominante. Em muitos outros, essa é uma missão totalmente impossível. Afro-americanos numa favela pobre que tentem se adequar à cultura hegemônica americana podem primeiro ter o caminho bloqueado por uma discriminação institucional e depois serem acusados de não terem feito um esforço suficiente e assim não terem ninguém a quem culpar, a não ser a si mesmo por seus problemas. Uma segunda diferença fundamental entre falar sobre biologia e falar sobre cultura é que, não como no tradicional sectarismo racista, os argumentos culturalistas podem ocasionalmente fazer algum sentido, como no caso das nossas duas ficções lá, da Carlolândia e da Friócia. Os carlo-holandeses friocianos, de fato, têm culturas diferentes, caracterizadas por estilos diferentes de se relacionar. Como as relações humanas são cruciais em muitos empregos, não seria antiético uma empresa carlo-holandesa penalizar friocianos por se comportar segundo sua herança cultural. Antropólogos, sociólogos, historiadores ficam extremamente incomodados com esse raciocínio. Por um lado, ele soa perigosamente como racismo. Por outro, o culturalismo tem uma base científica e muito mais firme do que o racismo. E os estudiosos, particularmente nas ciências humanas e sociais, não podem negar a existência e a importância de diferenças culturais. É claro que, mesmo que aceitemos a validade de algumas alegações culturalistas, não temos de aceitar todas elas. Aceitaremos algumas, mas não todas elas. Porque muitas padecem de 3 falhas comuns. Primeiro, os culturistas frequentemente confundem superioridade local com superioridade objetiva.
Assim, no contexto local dos carlo-holandeses, o método carlo-holandês de resolver conflitos pode ser bem superior ao método friociano. E, nesse caso, uma empresa carlo-holandesa que opera em Carlolândia tem bons motivos para discriminar funcionários introvertidos. No entanto, isso não quer dizer que o método carlo-holandês seja superior. Os carlo-holandeses talvez devessem aprender uma ou outra coisa com os friocianos, e se as circunstâncias forem outras, por exemplo, a empresa carlo-holandesa tornar-se global e abrir filiais em muitos países diferentes, inclusive na Friócia, a diversidade, de repente, se tornaria um ativo. Segunda, quando se define um critério, um tempo e um lugar, as alegações culturistas podem ser empiricamente fundamentadas. Mas as pessoas quase sempre adotam alegações culturais muito genericamente, o que faz muito pouco sentido. Assim, dizer que a cultura friociana é menos tolerante com uma explosão pública de raiva do que a cultura carlo-holandesa é uma alegação razoável. Porém, é muito menos razoável dizer que a cultura muçulmana é muito intolerante. Esta última alegação ela é vaga demais. O que está querendo dizer com intolerante? Intolerante com quem ou com quê? Uma cultura pode ser intolerante com minoria religiosa ou ideias políticas incomuns, ao mesmo tempo que é muito tolerante com pessoas obesas ou com idosos. E o que queremos dizer com cultura muçulmana? Estamos nos referindo à Península Arábica no século VII, ao Império Otomano no século XVI, ao Paquistão no início do século XXI? Finalmente, qual é o termo de comparação? Se o que nos importa é a tolerância com minoria religiosa e compararmos o Império Otomano no século XVI com a Europa Ocidental no século XVI, concluiremos que a cultura muçulmana é extremamente tolerante. Se compararmos o Afeganistão sob o Talibã com a Dinamarca contemporânea, chegaremos a uma conclusão muito diferente. Terceiro e último. Mas o problema principal com as alegações culturistas é que, apesar de sua natureza estatística, todas são usadas frequentemente para prejulgar indivíduos. Quando um nativo de Carlolândia e um imigrante friociano se candidata ao mesmo cargo numa empresa carlo-holandesa, o gerente pode preferir contratar o carlo-holandês porque os friocianos são frios e sociáveis. Mesmo que estatisticamente seja verdade, talvez aquele friociano específico seja, na verdade, muito mais caloroso e extrovertido que aquele carlo-holandês específico. Mesmo sendo a cultura importante, as pessoas são modeladas por seus genes e por sua história pessoal única. Indivíduos desafiam estereótipos estatísticos. Faz sentido uma empresa preferir funcionários sociáveis, hipertenidos, mas não faz sentido preferir carlo-holandeses a friocianos. Contudo, tudo isso modifica determinadas alegações culturistas sem desacreditar o culturismo como um todo. Diferentemente do racismo, que é um preconceito não científico, os argumentos do culturismo podem, às vezes, ser bem sólidos. Se olharmos as estatísticas e descobrirmos que as empresas carlo-holandesas têm poucos friocianos em posições sêniores, isso pode ser resultado não de uma discriminação racista, mas de um julgamento correto. Deveriam os imigrantes friocianos ficarem ressentidos com essa situação e alegar que a Carlolândia está renegando o acordo de migração? Deveríamos obrigar a empresa carlo-holandesa a contratar mais gerentes friocianos mediante leis de ação afirmativa, como estão querendo fazer aqui no Brasil, na esperança de arrefecer a temperatura nos negócios da Carlolândia? Ou, quem sabe, a falha dos imigrantes friocianos que não se assimilam à cultura local? Deveríamos, portanto, fazer mais e maiores esforços para inculcar nas crianças friocianas as normas e valores carlo-holandeses? Retornando do reino dessa ficção para os dos fatos, vemos que o debate europeu sobre migração está longe de ser uma batalha bem definida entre o bem e o mal. Seria errado taxar todos os antimigracionistas de fascistas, assim como seria errado descrever todos
pró-imigracionista como alguém comprometido com o suicídio cultural. Portanto, o debate sobre imigração não deveria ser conduzido como uma luta intransigente por algum imperativo moral não negociável. Ele é uma discussão entre duas posições políticas legítimas que deveria ser decidida mediante procedimentos democráticos padrão. Atualmente não está claro se a Europa é capaz de achar um caminho intermediário que lhe permita manter suas portas abertas a estrangeiros sem ser desestabilizada por pessoas que não compartilhem seus valores. Se a Europa conseguir achar esse caminho, talvez sua fórmula possa ser confiada em nível global. No entanto, se o projeto europeu falhar, isso será a indicação de que a crença nos valores liberais de liberdade e tolerância não é suficiente para resolver os conflitos culturais do mundo e unir o gênero humano diante da possibilidade de uma guerra nuclear, de um colapso ecológico e de disrupção tecnológica. Se gregos e alemães não conseguirem se entender quanto a um destino comum, e se 500 milhões de europeus afluentes não forem capazes de absorver uns poucos milhões de refugiados empobrecidos, que possibilidades terão os humanos de superar os conflitos muito mais profundos que assolam nossa civilização? Uma coisa que poderia ajudar a Europa e o mundo como um todo a se integrar melhor e manter fronteiras e mentes abertas seria relativizar a histeria quanto ao terrorismo. Esse que vai ser o ponto de amanhã. Vou até ler de novo aqui. Uma coisa que poderia ajudar a Europa e o mundo como um todo a se integrar e melhor manter fronteiras e mentes abertas seria relativizar a histeria quanto ao terrorismo. Seria uma pena se o experimento europeu de liberdade e tolerância se desmantelasse devido ao medo exagerado do terrorismo. Isso é para amanhã. Isso não só realizaria os objetivos dos próprios terroristas, esse medo realizaria os objetivos do próprio terrorista, como também daria a esse punhado de fanáticos uma voz forte demais na determinação do futuro do gênero humano. O terrorismo é a arma de um segmento marginal e fraco da humanidade, como ele veio a dominar a política global. Essa é a questão que vamos falar sobre ela amanhã. Então, estaremos abertos agora às perguntas, os comentários. A Lúcia Murphy mandou um abraço para você de Londres. Opa, que bom! Que bom de Londres, eu adoro Londres. Né? Gosto mais do que... Em alguma vida você já morou lá? Já morei lá, gosto muito. Bom, enquanto que não vai tendo pergunta, eu vou falando assim. A gente vê aqui no Brasil, né? Você vê que a Venezuela... a Ana está querendo mostrar minha esposa. Poxa, ela me fez empenho. as iquebanas. Eu estava aqui com a cabeça da iquebana. Agora, se eu vier para cá, pronto, ó, tá vendo? Ó, tem que vir para cá. Esse aqui é o problema, a gente tem que fosse um espelho. As iquebanas aí e tal, muito bem, parabéns. Mas você vê que o caso do Brasil, né? Não sei quanto para cá. No caso do Brasil, você vê que hoje nós tivemos até bem pouco tempo, os que nós tínhamos mais imigração era proveniente do Haiti, por causa daquele. O Brasil tomou conta de lá, né? Então nós tivemos bastante. Quer dizer, no nosso passado, nós tivemos bastante, mas a situação era diferente, eles puderam contribuir muito, né? Os italianos, os próprios alemães, né? Que vieram para o sul do país e tal. Você vê que muitos eram agricultores, então o Brasil, aquela época era uma época agrícola, quer dizer, agricultura, muito interior, né? Não tinha quase urbanidade, urbano, né? Então, hoje, é possível a gente até receber pessoas
assim, mais bem preparadas. Mas não é muito possível isso. Eu acho que o que nós vamos realmente, talvez, lucrar com essa nova imigração, vindo, assim, por exemplo, da Venezuela, né? Nós recebemos, até bem pouco tempo atrás, sírios, porque eles iam para a Europa e tal, mas muitos vieram para cá também. Quer dizer, agora, com essa Venezuela, o que a gente pode. O nosso bônus demográfico está assim, no limite. Por exemplo, acho que esse ano, se não me engano, que foi o máximo que ele alcançou. Depois ele começaria a cair, né? Porque as pessoas não vão tendo filhos. Para manter, pelo menos, para manter, você tem que ter 2, vamos fazer com esse cálculo. 2 filhos. 2 filhos, cada casal tem 2 filhos. E no Brasil isso está abaixo. Quer dizer, então nem para manter. Então, por isso que vai começar a cair. Então, precisaria ter gente com. Bom, nesse aspecto assim de coelhagem, de coelho, é melhor vir o pessoal do Oriente Médio, aquilo ali faz filho para burca. Né? Aí você renovaria, você teria um pessoal novo para. E aí nós teríamos mais bônus demográfico, embora a gente tenha visto que o problema do desemprego com as inteligências artificial, robôs, essas coisas todas, bioengenharia, a tendência é as pessoas ficarem desempregadas. Então, por um lado, esse bônus demográfico poderá ajudar com esses jovens que estão vindo mais jovens do que velho. Velho não aguenta ficar andando a pé lá na Venezuela, porque eles vão mais para a Colômbia, vai 1 milhão para a Colômbia, porque quando a gente olha, é perto, fala a mesma língua, tem a boa parte a mesma cultura e tal. Quando pensa que você entra ali, vem pelo Brasil, cara, o Brasil está lá na Roraima, lá no lá na Casa do Chapéu, pô. E como é que esses velhos vão conseguir chegar? O pessoal gosta mais de ir para São Paulo, para coisas assim, mas como é que eles vão conseguir chegar? Então tem que vir jovem. Então o Brasil pode aumentar isso, mas porém pode, se continuar aquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, o desemprego, nós já temos 15 milhões. É uma questão que isso aí, você vê que isso aí é uma questão que a gente apontou muita questão da Europa, porque a Europa, né, você tem aquela Europa integrada, né, aquelas culturas diferenciadas, mas conseguiu se integrar, o mercado comum europeu, o dinheiro, as fronteiras estão abertas. Quer dizer, isso é assim um alento se pudesse resolver esse problema. Quer dizer, seria um modelo. Né? Mas isso a gente tem que pagar para ver o que vai acontecer. Segundo o Meixo Sama, sempre a gente está falando, isso é bom até realçar, todas essas palestras que a gente está dando, né? Porque a gente podia ficar falando sobre o ensinamento de Meixo Sama, tal, como eu já fiz a Bíblia do século XXI várias vezes, né? Mas agora nós estamos passando por um outro patamar. A gente está mostrando os problemas, os grandes desafios do século XXI, e de vez em quando a gente fica mostrando, olha, Meixo Sama pode ser a esperança para isso aí. Eu acho que entendeu? Mas eu posso falar até assim. Então, por exemplo, agora, se não resolver esse problema de uma globalização, mas uma globalização que você não perca a sua identidade cultural. Né? Você, ao mesmo tempo que você pode ter amor à humanidade, você não pode. Por que você vai ter que deixar de ter amor ao seu filho, à sua esposa, não sei o quê? Não precisa ser isso. As duas coisas podem andar. E até você tendo um amor à humanidade, esse daqui se resolve, esse mais menorzinho. Mas, se você quiser só resolver esse, aí daqui a pouco vira nepotismo, vira uma porção de coisas, você não resolve o amor à humanidade. Então, realmente, um desafio grande que se tem é como fazer com que o ser humano consiga, aos pouquinhos, ganhar esse amor à humanidade, ficar incomodado com coisas que acontecem em outros lugares. Né? A gente vê cada cena assim, que é complicado, mas a gente não sabe como se resolve.
Hoje mesmo nós vimos umas cenas assim de pessoas querendo chegar na Alemanha, né? Aí tenta por vários lugares. Agora estão tentando é pela Croácia, se não me engano. Mas já tentavam pela Itália, pela Grécia, muito e tal. E já vem refugiado da África, vem não sei o quê. E aí, daqui a pouco, a Angela Merkel pegou 1 milhão ali de refugiados, né? Mas chega um momento que tem que barrar, porque senão ela fica, vamos dizer, daqui a pouco tira ela do poder. Aquele sistema parlamentarista tira ela do poder, quer dizer, dá um crédito de desconfiança nela, pô, ela vai embora. Então ela tem que fazer algumas coisas também. Então é complicado, mas a gente ficar assistindo aquilo, de jogarem bombas em cima, aqueles arame farpado, aquilo assim é muito triste, mas por outro lado também tem uma certa razão de fazer aquilo. Então, e aí como é que a gente fica? É um problema que eu não consigo me arriscar. Ontem mesmo fizeram perguntas assim, é difícil dizer. Fizeram pergunta da missão da África, né? Qual é a missão da África realmente? Então tem coisas aí que são complicadas. Quer dizer, a gente tem que esperar mais um pouco. Isso é que nem o governo Bolsonaro. Tem que esperar mais um pouco para ver como é que vai se dar esse problema aí. Quer dizer, porque eu já expressei minha opinião várias vezes. Eu acho que desconfio que indo pelo lado institucional, tomara que isso dê certo. Consiga se resolver de fazer, mas o aparelhamento que fizeram é muito grande. Mas acho que dá para fazer. Ou então tem que ter. Porque a governabilidade já teve governabilidade pela coalizão, né, pela cooptação. Essa última que do PT, pelas últimas aí, já não era nem coalizão de cooptação, já era governo de corrupção mesmo. Né? Corrupção e comprar voto, comprar tudo. E agora o governo de Bolsonaro pode ser pela coerção social, através da sociedade você fazer com que, olha só, é uma dificuldade, fazer com que o Gilmar Mendes não possa mais fazer o que ele faz. Olha só, um exemplo. Aí, a última crença que eu tenho é pelo poder, né? Estou falando de poderes. Se é por dentro, se é pela coerção social, por fora, pela sociedade, ou a terceira coisa é a ditadura militar. E aí, tem que fazer, tem que. Se esse pessoal continuar querendo agir da maneira, tem que chegar e tirar, fecha Congresso, fecha Judiciário, quer dizer, tem que reabrir isso tudo de novo, porque está tudo contaminado, não sei. Com essas pessoas se ajeitam, aí daqui a pouco vão dizer, mas como fazer isso? Não, como? Não pode, pô. O negócio tem que ir para frente, pô. E esse pessoal fica freando por erros do passado, eles estão aí dominando? Eu não sei. Essa é a questão que vai ter que ser pensada. Mas alguém... Não, ninguém fez pergunta. Bom, se ninguém fez pergunta, então amanhã nós vamos dar continuidade, né? E vamos falar sobre o desafio, não mais político, mas um desafio que já vai começar a entrar no terreno do terrorismo, das guerras. Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã eu acho que eu vou fazer. Você avisa pelo Face. Eu vou avisar pelo Face, mas eu tenho impressão, porque amanhã eu vou ter que ir à noite. Tem uma reunião, né? Então eu vou estar presente e eu não vou poder fazer de noite. Então provavelmente eu posso fazer. Até fazer 4 horas é difícil, porque eu tenho que estar nesse local. Ou então fazer próximo da hora do almoço, uma coisa assim, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.